Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Aí, minha gente que estuda, gente que sonhar alto não custa nada. Nós do Equipe em Casa teremos o maior prazer de estar ao seu lado nessa caminhada até o seu futuro. Hoje faremos uma aula de física. Vamos falar de velocidade. E eu terei o prazer de estar com você resolvendo algumas questões. Vamos à primeira questão. Um ônibus percorre a distância de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba com uma velocidade escalar média de 60 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distantes 300 quilômetros, o ônibus desenvolve a velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Pessoal, nossa questão trata do cálculo do valor da velocidade escalar média entre dois pontos. Nós temos aqui um esquema da questão. Santos até Curitiba, 480 quilômetros, com a velocidade de 60 km por hora. Curitiba até Florianópolis, 300 km e velocidade média de 75 km por hora. Veja bem, pela lei da física, a velocidade é uma medida da variação da posição no decorrer do tempo, de acordo com a fórmula que a gente já visualiza aí. Então, a velocidade média vai ser calculada pela soma das distâncias percorridas, dividida pelo tempo total. A distância 1, 480 km por hora. No segundo momento, 300 km por hora. Isso vai dar um total de 780 km por hora. Mas eu preciso calcular o tempo em cada trecho. O tempo é a medida da variação da posição pela velocidade. Então, para o primeiro trecho, a posição, a distância percorrida é 480 e a velocidade é 60. Cancelando os zeros e sabendo que 48 é 6 vezes 8, eu posso cortar 6 de cima com 6 de baixo e a resposta aparece para a gente 8 horas no primeiro trecho. No segundo trecho, nós temos que a distância percorrida é 300 km e a velocidade 75 km por hora. 300 é 4 vezes 75, corta 75 com 75 e a resposta te acha 4 horas. Veja que agora nós temos todos os valores necessários para efetuar o cálculo da velocidade média. Nós temos a primeira distância que foi 480 quilômetros, a segunda que foi 300 quilômetros e os respectivos tempos que nós calculamos, 8 horas e 4 horas. A distância total, então, vai dar 780 quilômetros. E o tempo total, 8 mais 4, 12 horas. Agora, usando a fórmula para o cálculo da velocidade média, 780 por 12. E agora você precisa de uma certa habilidade para efetuar essa divisão. Veja bem, 780 é a mesma coisa que 2 vezes 39 vezes 2 vezes 5, fatorando esse 780. E o 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Porque dessa maneira eu posso, olha aí, ainda dizer que o 39 é 3 vezes 13, para em seguida cancelar 2 com 2, 2 daqui com 2 dali, 3 daqui com 3 dali, e o que sobra? Sobra 13 vezes 5, que é 65 km por hora, o valor da velocidade total. Eu espero que você tenha entendido como é que a gente arranja as questões e essa matemática básica no final também. Vamos agora para uma segunda questão. Essa segunda questão também vai tratar do tema cálculo da velocidade média, porém com algumas diferenças sutis que você vai perceber. Vamos a ela. A velocidade escalar média de um móvel
durante a metade de um percurso é 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem a velocidade escala média de 10 km por hora na metade restante desse mesmo percurso. Determine a velocidade escala média do móvel no percurso total. Eu preciso calcular a velocidade escala média. Só que nessa questão, ele não me deu a distância percorrida. Ele fala que foram metades. Mas metades são porções iguais, concorda? Veja um gráfico da questão. Olha aí, a primeira metade, eu disse que é uma distância d. E a segunda metade, também uma distância d. Metades são porções iguais. Na primeira metade, a velocidade é 30 km por hora, e na segunda metade, a velocidade é 10 km por hora. Eu preciso calcular, pessoal, o tempo. Como é que vamos fazer o cálculo do tempo? Olha aí. A velocidade média é uma medida da variação da posição no decorrer do tempo. Então, eu vou ter que somar as distâncias percorridas do primeiro trecho e do segundo trecho e somar os tempos. Mas eu ainda não tenho o valor dos tempos, vamos ter que calcular o tempo. A soma das distâncias percorridas, que são metades, uma vale D, a outra tem que valer D também, isso vai dar 2D. Tá ok? Agora, calculando o tempo é o espaço pela velocidade, olha aí. No primeiro momento, o espaço é D e a velocidade é 30. No segundo momento, o espaço é D e a velocidade 10. Agora eu vou somar os tempos. Como que eu vou fazer a soma dos tempos? Veja bem, D sobre 30 mais D sobre 10. Sabe somar isso aí, pessoal? Olha, tem uma maneira muito bacana de fazer essa soma. Os denominadores têm que ser iguais. Veja que na primeira parte, o denominador é 30. E na segunda parte, o denominador é 10. O que é que eu vou fazer então? Olha aí. Eu vou repetir a primeira parcela e a segunda parcela eu multiplico por 3 em cima e embaixo. Dessa maneira, aparece 30 nos denominadores. Denominadores iguais, eu faço uma soma simples. Conservo o denominador e soma os numeradores D mais 3D. Então, o tempo total, 4D sobre 30. O próximo passo agora é calcular a velocidade média, que seria calculada pela distância percorrida dividida pelo tempo. Então, nós temos distância percorrida 2D e o tempo 4D sobre 30. Divisão de fração. Conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Veja que aparece D em cima e D embaixo. Então, a gente cancela o D. 2 vezes 30 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 15, e 4 é 2 vezes 2. Por que eu faço isso? Para eu cortar esses 2 de cima com 2 de baixo. E a resposta, acha você, 15 km por hora. Veja bem, nessa questão, eu não só quis mostrar como calcular a velocidade média, mas que a matemática também é uma ferramenta muito válida. Espero que você tenha entendido e use essas ideias daqui para frente. Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Salve, salve, seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no Equipe em Casa, dando continuidade ao nosso módulo de Química Geral. Na aula passada nós falamos dos conceitos fundamentais: matéria, corpo, objeto, átomo, elemento químico, substância pura, simples, composta e mistura. Na aula de hoje vai ser ênfase nas misturas, tá bom? Às vezes nós queremos apenas uma determinada substância, nós não queremos outra. Por exemplo, quando você compra o saco do feijão, o que você sempre faz antes de colocar esse feijão de molho? Você dá uma catada nele, porque você quer tirar ali grãos de milho, pedra, perninha de lagartixa, tudo aquilo que não precisa no seu feijão. Tá certo? Quando você vai para o interior e está com falta de água, então o que você faz? Você pega a água do rio,
Só que você vai utilizar ela de imediato? Não, você deixa ela repousando ali, aquela sujeira vai sentar, certo? Vai lá para o fundo do balde, aí você apara aquela água de cima que está menos suja. Então, nós utilizamos esses processos no nosso cotidiano. Hoje nós vamos aprender os termos químicos e como eles acontecem. Hoje falaremos sobre separação de misturas. Vem comigo, lembra da aula anterior? Mistura é quando nós temos um sistema, que nós analisamos um corpo, e nesse corpo temos duas ou mais substâncias puras. Nesse caso eu falei do ar atmosférico, do álcool comercial, da água do mar e do refrigerante. Agora, vem comigo. Como é que a gente pode classificar essas misturas? A gente pode classificar de acordo com o seu aspecto, o aspecto do sistema. Então, nós podemos ter um aspecto homogêneo ou um aspecto heterogêneo. Aspecto homogêneo, homo, uniforme. Então, quando você olha para dentro da garrafa da água mineral, o teu sistema é o que está dentro da garrafa, a água. Você vê apenas uma fase uniforme, que é a água líquida. Você não vê os minérios ali, você vê apenas a água. Agora, álcool hidratado, até o álcool 70 que você utiliza na sua higienização, o álcool líquido, não o álcool em gel. Você vê apenas uma fase ali, nele, presente, certo? Você não vê nenhuma bolha ali dentro, você vê apenas o álcool líquido. Uma fase apenas, você consegue discernir apenas uma fase da matéria. Agora aqui, nos aspectos heterogêneos, você tem distinção de fases. Você observa que o copo com água líquida e gelo. Opa, você tem discernimento de duas fases. Uma fase sólida, que são os cubos de gelo, e a fase líquida da água. Outro exemplo, água e óleo. Você consegue discernir quem é a água e quem é o óleo. Então, esse é o conceito básico dos aspectos dos sistemas, aspectos das misturas. Pode ser homogênea, uma fase, ou heterogênea, mais de uma fase. Mas que fase é essa, Igor? Fase é qualquer distinção de matéria vista naquele sistema. Nessa imagem a gente tem um demaquilante bifásico, duas fases. Você, mulher que gosta de se maquiar, não dá para tirar a maquiagem apenas com água, você precisa de um demaquilante. Por quê? Ele vai interagir com as substâncias que não são removidas com a água e também vai interagir com as substâncias que podem ser removidas com a água. Bifásico. Outro exemplo aqui, nós temos água, óleo e areia. Nós conseguimos discernir três fases. Então, os sistemas podem ser classificados em monofásico, bifásico ou difásico e trifásico, que diz respeito ao número de fases que você consegue enxergar. Se tiver mais que isso, pode chamar de polifásico sem problema nenhum. Só que pega a visão comigo. Todo sistema homogêneo será monofásico, porque sistema homogêneo só tem apenas uma fase. Agora, falamos de fases, temos que falar de componentes. Componentes são as substâncias diferentes que irão compor aquele sistema. Então, repare aqui, olha, nesse exemplo, de novo, copo de água com gelo. Nós vemos duas fases, o gelo e a água. Mas quantos componentes existem de fato ali? Apenas um, é a água. Água no estado sólido, água no estado líquido. Então, é um sistema com duas fases e um componente. Agora, no exemplo do lado, a água mineral. Nós vemos apenas uma fase, nós vemos apenas um aspecto da matéria. Só que quantos componentes tem ali? Vários componentes. Isso vai depender da composição dessa água mineral, dos minérios que estão ali presentes. Então, água mineral, uma fase e vários componentes. Tá certo? Distinção de fase é quantos aspectos você consegue ver dentro do sistema e componentes são quantas substâncias diferentes tem ali. Só que agora é o seguinte, o que me interessa são os componentes. Como é que eu posso separar os componentes de uma mistura? Para isso, eu tenho que entender que sistema eu tenho. Meu sistema é homogêneo ou heterogêneo? Dependendo do que eu tiver, eu terei uma técnica adequada de separação dessas substâncias. Então, vamos falar primeiro dos sistemas heterogêneos. Primeiro processo de separação de misturas é a filtração, que você conhece. Quem nunca passou um cafezinho aí quentinho? Olha, daqui a pouco já está batendo o horário da merenda, hein? Então fica ligado.
A filtração, ela acontece num sistema heterogêneo onde tenha sólido líquido ou sólido gasoso. Nesse caso, você joga a água quente no pó do café, ele vai conseguir extrair os componentes do pó do café que você deseja, mas você não quer a borra. Então, você filtra. O processo de filtração se dá pela retenção de partículas maiores através de um filtro. Um filtro, ele tem poros, e esses poros conseguem reter partículas maiores que os poros. Então, assim você realiza a filtração. Mas, Igor, também tem para sólido gasoso. Sim, ar-condicionado, condicionador de ar. Todo ar-condicionado tem uma tela nele. Essa tela, ela vai filtrando a poeira presente no ar, tanto que de tempos em tempos você precisa limpar o filtro do seu ar-condicionado. Você já limpou o filtro do seu? Fica ligado, hein? Outro processo de separação de misturas heterogêneas é a decantação, que brinca de pira no Enem, você não faz ideia. A decantação leva em critério as densidades entre as fases da matéria ali presentes. Lembrando que a densidade é a relação entre massa e volume, certo? Isso você vê em física. Então, por exemplo, a decantação sólido-líquido, eu tenho uma água barrenta, água com terra, terra sólida, água líquida. Eu pego ela do rio, deixo ela ali no canto, ela vai decantar aos poucos. A sujeira é mais densa que a água, ela vai para o fundo do recipiente. Mas, Igor, tem decantação líquido-líquido? Sim, a água e o óleo. Você está vendo aqui na imagem? Isso é o que chamamos de funil de decantação. Nele tem uma torneirinha embaixo e uma entrada em cima. Você fecha a torneira embaixo, você coloca a sua mistura de líquidos heterogênea, deixa eles decantarem, o menos denso sobe, o mais denso fica embaixo. A partir daí você abre a torneira embaixo, retira um dos líquidos, pronto, realizou a separação. Olha só, existe um processo atrelado à decantação que não é uma separação de mistura, mas é um processo químico que auxilia a decantação. Quem realiza a limpeza de piscina vai saber o que eu estou falando. Na piscina nós temos sujeiras leves que não conseguem decantar. Só que para isso nós utilizamos substâncias químicas chamadas coagulantes. Então esses coagulantes são jogados na piscina e a sujeira começa a agregar no que a gente chama de floco ou flóculo. Então, dá-se início ao processo de coagulação ou floculação. A sujeira vai ficando maior de massa, aumenta a densidade, forma aquele lodo no fundo da piscina. Muito cuidado com isso, porque filtração e decantação brincam de pira quando o assunto é tratamento da água. Então aqui nós temos um exemplo, tela cheia, aí nós temos a estação de tratamento de água, começando aqui do passo 1 do rio, a captação dessa água, eu faço o bombeamento. Nesse bombeamento tem uma grade para reter partículas maiores. É uma filtração grosseira. Essa grade ela impede que galhos de árvores entrem no meio dessa água que está sendo captada. Beleza? Na segunda etapa, ela já passa por um filtro. Nesse filtro já são adicionados o coagulante e a cal hidratada. E nesse filtro nós temos carvão ativado para retirar alguns micro-organismos ali presentes. Então, beleza, já joguei o coagulante, já está formando os flocos na terceira etapa, a sujeira está ficando maior, vai formar aquele lodo e ainda na terceira etapa acontece a decantação. Então, olha só, na segunda etapa já teve filtração, na terceira etapa já teve decantação. Ok, depois daí a minha água ela está mais limpa, ela está mais bonita, mas o processo terminou? Não, eu preciso tratar ela mais ainda, eu preciso filtrá-la de novo por um filtro de carvão, areia e cascalho, semelhante aos filtros que nós temos em casa. Feito isso, a água está mais limpa, mas ainda pode ter presença de contaminantes. Então, nisso é jogado uma mistura química de cal, cloro, amônia e flúor. Nisso tudo para poder corrigir o pH da água, para ficar neutro na faixa de 7 e também para adicionar o flúor, que ajuda na fortificação dos nossos dentes. Feito isso, essa água tratada vai para o reservatório
e depois ela é distribuída para a população. Então esse é o tratamento de água atrelado aos processos de separação de mistura. Mas nós temos outros processos aí. Nós temos a flotação, que é um processo onde você tem sólidos de densidades diferentes e você joga um líquido de densidade intermediária. Aonde a flotação ela é utilizada? Reciclagem de plásticos. Os plásticos, existe o PET, existe o plástico de alta densidade, plástico de baixa densidade, diferentes plásticos. Você pode verificar o número na embalagem de plástico que você tiver em casa. E, após esses plásticos serem triturados, nós não sabemos qual é qual. Então, nós jogamos água, plásticos menos densos flutuam, plásticos mais densos afundam. Opa, já faz uma separação. Tira os de cima, prepara um segundo recipiente com álcool, joga os plásticos retirados da parte de cima da mistura anterior e depois, mais uma vez, uns vão ficar em cima, outros vão ficar embaixo. Então, a flotação é utilizada na reciclagem de plásticos. Temos também a ventilação. Quem nunca comeu um amendoinzinho com casca assado? É bem melhor que esses industrializados. Então, você assa o amendoim, ele começa a soltar óleo e a casca dele fica soltinha. Só que um jeito rápido de você descascar esse amendoim é você, após esfriar, esfregar o amendoim. Aí você vai separar a casca do grão. Só que em indústrias é utilizado o processo de ventilação. Então, essa casca ela é soprada. A casca é menos densa, então ela vai ser levada pela corrente de ar. Isso é muito utilizado também na coleta do arroz. Catação, que é um processo que você pratica no seu cotidiano, é um processo manual, onde você consegue catar os sólidos desejados dos indesejados. Nós temos a imantação, muito cuidado, imantação, imã. Pega a dica do Igor. E também é conhecido como separação magnética. Esse processo de separação é dado de acordo com as propriedades magnéticas dos materiais, processo utilizado nos ferros velhos para retirar objetos que têm valor, os objetos que podem ser reaproveitados na reciclagem do ferro. Agora, misturas homogêneas, aquelas que possuem apenas uma fase, nós temos a extração do solvente. Aqui nós temos o café, de novo o exemplo do café, só que antes da nossa filtração. Pensa no pó do café. O pó do café, eu não quero consumir esse pó, eu quero apenas as substâncias que estão ali dentro dele, que conferem aroma, sabor ao nosso café. A cafeína também para deixar a gente mais esperto. Então, como é que eu retiro essas substâncias? Através da extração por solvente. Nosso solvente, no caso, é a água quente. Então, esse é um exemplo da extração. E caiu no Enem uma questão sobre extração, a gente vai comentar ela daqui a pouco. A evaporação, que é quando nós temos a mistura homogênea entre um sólido e um líquido, por exemplo, a água e o sal, só que muito cuidado. Eu utilizo a evaporação quando eu tenho interesse apenas no sólido. Exemplo, processo de fabricação do sal nas salinas. É pego a água salgada do mar, aquela água salobra, e ela fica ao céu aberto, fica evaporando e os montes de sais são formados. Nesse caso, eu desprezo o líquido. E esse processo se dá pela grande diferença da temperatura de ebulição entre o sal e a água. Mas, Igor, e se eu quiser a água? Aí eu vou utilizar o processo de destilação simples. O princípio é o mesmo, se dá pela grande diferença do ponto de ebulição. Como é que funciona? Eu tenho o meu destilador, aqui dentro do balão eu tenho água e sal, eu aqueço essa mistura. O que vai acontecer com a água? Ela tem ponto de ebulição baixo, 100 graus Celsius. O sal, lá para casa dos 1000. Então, a água vai ebulir, evaporar, ela passa pelo condensador, o condensador resfria esse vapor d'água, resfriou, baixou a temperatura, ele volta para o estado líquido e ele sai aqui no recipiente da coleta. E aqui dentro, após evaporar toda a água, fica apenas o sal. Então, recuperei tanto o sal quanto a água. Só que é o seguinte, e se eu tiver uma mistura com várias substâncias com pontos de ebulição parecidos? Aí eu utilizo a destilação fracionada, que é o processo de separação dos componentes do petróleo, onde nós temos uma torre de fracionamento. Essa torre de fracionamento ela tem faixas de temperatura diferentes, do mais quente ao mais frio. O que eu faço? Eu pego o petróleo, jogo na fornalha, aqueço ele. Aí o que vai acontecer?
Tudo que puder virar gás a 400 graus Celsius, sobe. O que não conseguir subir, vira lubrificante, parafina, asfalto, aquele piche que nós conhecemos. Então, o que for gás vai subindo e eles vão saindo aqui nas faixas. Por exemplo, a 370 graus Celsius, então determinada substância tem o seu ponto de ebulição na faixa, digamos, de 360. Então ele vai chegar bem aqui, tá frio para mim, vou voltar a ser líquido. E sai aqui como óleo combustível. E assim vão saindo as frações do petróleo, diesel, querosene, gasolina. E tudo que for gás a temperatura ambiente sai lá em cima, que é o butano e o propano, que estão presentes no nosso gás de cozinha, tá bom? Separação de misturas, destilação fracionada. Agora, para fechar nossa aula, vamos testar os nossos conhecimentos? Vem comigo! Questão do Enem 2020, aplicada esse ano. A obtenção de óleos vegetais de maneira geral passa pelas etapas descritas no quadro. Então ele está te perguntando, qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Toda vez que ele falar polaridade, lembra? Polaridade, solubilidade, semelhante interage com semelhante. Então bora analisar o quadro. Preparação da matéria-prima, seleção dos grãos. Seleção dos grãos é catação. É pela visão, processo manual, não é pela polaridade. Segunda, descascamento, estou descascando, posso ventilar, também não é o que eu quero. Trituração, trituração não é processo de separação de misturas, eu estou apenas diminuindo o tamanho dessa matéria. Cozimento, cozimento também é um processo químico, não é processo de separação de misturas. Prensagem, processo mecânico também, não me interessa. Extração e destilação. Destilação, eu sei que se dá pela diferença do ponto de ebulição. Agora, a extração, lembra do café. Eu utilizo um solvente. O solvente, ele consegue solubilizar, consegue interagir com o componente que eu quero. Então, na extração, eu obtenho óleo bruto graças ao hexano. O hexano é meu solvente. Então, para ter essa extração, tem que ter interação graças à polaridade das substâncias. Então, a resposta que eu quero, letra D, extração. Extração e polaridade andam de mãos dadas, tá bom? Fica ligado. Segunda questão, questão do Enem também. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção do petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, o LCC. A composição do LCC é muito parecida com a do petróleo. Então consegue interagir. E suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados de petróleo. Só que para retirar esses agregados da água, os pesquisadores misturaram ao LCC nanopartículas magnéticas. Pega a visão, magnética. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente. Então, volta para o texto. No momento que você joga um componente ali dentro, agregou, formou um bloco maior, você tem o quê? Flotação? Não. Você tem floculação? Formou um floco, é o que eu quero. Guarda essa opção no teu coração. Letra E, dissolução? Não, ninguém dissolveu ninguém. Letra B, decomposição? Não, ninguém decompôs ninguém. Letra D, destilação fracionada? Não. Então, a minha favorita é a letra C. Bora verificar o outro processo? Separação magnética. Joguei o LCC. Agregou. Joguei depois a nanopartícula magnética. Magnética, eu passo o ímã, retirei aquela sujeira de petróleo. Então, resposta correta, letra C. Fica tranquilo, separação de misturas, brinca de pira no Enem e aqui você aprende com facilidade, tá bom? E essa foi mais uma aula de Química. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais de Química comigo. Qualquer dúvida é só mandar no canal Equipe, nos nossos canais Facebook, Instagram e YouTube. E a gente se vê na próxima aula. Falou!
No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem. Uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre fração, ok? A gente tem a noção do que é a fração, não é isso? É uma razão entre dois números. A fração tem o numerador, o denominador e as operações com frações, adição, subtração, multiplicação. E a gente vai fazer alguns exercícios que envolvem esse tipo de questões de matemática que é bastante explorado em concursos públicos, no Enem e no nosso dia a dia, ok? Então vamos lá fazer a primeira questão. Olha só. Do faturamento de uma loja, o proprietário retirou metade para o pagamento dos funcionários. Separou a 10ª parte para si. E os 4.000 restantes pagou todas as despesas do mês, tá? O faturamento dessa loja em reais foi de, olha só, ele tirou a metade do valor para pagamento dos funcionários, certo? Então, qual é o valor que ele tinha? Eu não sei, X. A metade que ele tirou para pagamento de funcionários é X sobre 2, ok? Além disso, ele tirou a 10ª parte para si, como se fosse um lucro dele. Então, ele tirou a 10ª parte, 1/10 do valor total, X sobre 10. E ainda sobrou 4.000 reais para as despesas extra que ele tem. Água, luz, telefone, essas coisas mais. Ok? Qual era o valor total que ele tinha, o faturamento dele? Então, olha só. Se eu somar o que ele usou para pagamento de pessoal, o que ele usou para si e o restante, eu tenho aqui, olha, a metade do valor que era para pagamento de pessoal, mais a parte que ficou para ele, X sobre 10, a 10ª parte. Se eu somar as duas frações, olha, eu transformo a primeira fração a uma fração equivalente à segunda fração. Então, eu multipliquei a primeira fração, x sobre 2, por 5, no numerador e no denominador. Aí eu tenho 5x sobre 10. 5x sobre 10 é a mesma coisa, tem o mesmo valor que x sobre 2. Aí, se eu somar com x sobre 10, por que eu transformei? Porque eu multipliquei o numerador e o denominador por 2? Para que a fração ficasse com o mesmo denominador. Aí eu conservo o denominador e somo o numerador. Então, se eu somar o numerador, dá 6x. E eu conservo o denominador 10. Então, esse 6x sobre 10 é a soma do valor que ele tinha para pagar os funcionários, que era a metade, e mais 1/10 que ficou para ele. A soma dá 6x sobre 10. Ok? Se eu simplificar o 6x sobre 10 por 2, dá 3x sobre 5. Então, olha só, do total, ele pegou o valor total e dividiu em 5 partes. Desse valor que ele dividiu em 5 partes, ele ficou com 3 partes para pagar pessoal e para ficar uma parte com ele. Se ele ficou com 3/5, o que é que falta do total? 2/5. Então, esse 2/5 do valor total é o que sobrou para ele, que é os 4.000 reais, não é isso? Então, eu pego 2/5 de x e igualo aos 4.000 reais que ele tinha para as despesas. Então, se eu resolver essa equação, eu passo 5 multiplicando, fica 2x igual a 5 vezes 4.000. 4.000 vezes 5 dá 20.000. Então, 2x é igual a 20.000. O 2 passa dividindo. Quanto é o x? 10.000.
Então ele tinha 10 mil reais, certo? A metade ele usou para pagamento de funcionário, a metade de 10 mil, 5 mil. Ele ficou com 1/10 de 10 é 1, então ele ficou com 1.000. Então ele ficou com 5 mais 1, 6. E sobrou para ele 4 mil. Então o total que ele tinha era 10 mil reais. Portanto, a minha resposta é 10 mil reais, letra B de bola. Ok? Uma questão bem simples de fração. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz assim: Maurício fez um suco misto de laranja e acerola. Ele misturou metade de um copo de suco de acerola com 1/3 do mesmo copo de suco de laranja. Então, olha só, ele quis fazer um suco, não é isso? De acerola e laranja. Ele pegou um copo, nesse copo ele colocou a metade do copo de acerola. E 1/3 desse mesmo copo, ele colocou suco de laranja. Aí fez essa mistura. Metade e 1/3. Calcule qual a fração que falta para encher o copo. Então, está faltando encher o copo. Ele não vai encher, ele colocou a metade mais 1/3. Ok? Ele quer saber o que está faltando para encher esse copo. Acompanha comigo. Então, olha só. O suco é misto. O copo tem um valor que eu não conheço, que eu vou chamar de X. Desse copo, ele coloca 1/3 de suco de laranja, X/3. E a metade de acerola, X/2, correto? Isso foi dado no problema. O que falta para encher o copo? Então eu vou somar 1/3 que corresponde ao suco de laranja, mais a metade que corresponde ao suco de acerola. Se eu achar o mínimo entre 3 e 2 é 6, aí eu tenho, olha, 6 eu divido por 3 dá 2, vezes x, 2x. O 6 dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x. Eu somo 2x mais 3x, vai me dar 5x/6. Isso é o que corresponde à quantidade de suco de acerola e de laranja. Observa que o copo não está cheio, certo? Então ele pegou o copo e dividiu em 6 partes. Das 6 partes que ele dividiu, 5 partes já ficou com suco de acerola e laranja. Então, quanto falta para encher esse copo? De 5/6 falta 1/6. Mas eu posso fazer assim, olha lá. Para completar o copo, falta. O copo tem capacidade de X, que é o total. Eu subtraio o que já tem o suco de laranja e acerola. Então, olha só. O copo tem capacidade de X. Eu vou tirar da capacidade do copo o que já tem de suco de laranja e acerola. Qual é a quantidade que tem de suco de acerola e laranja? Não é 5/6 de X? 5/6 de X. Então, X menos 5/6 de X, eu multiplico 6 vezes X, dá 6x e subtraio de 5x e mantenho o denominador. Olha lá, 6x menos 5x/6 vai me dar x/6. Esse x/6 representa o quê? 1/6 do total de líquido que comporta o copo. Então, a fração que falta para completar o copo é 1/6. Então, o que falta para ter o copo cheio? 1/6, letra B de bola. Vamos à terceira questão. Um bolo de chocolate foi cortado em 20 fatias iguais para 4 amigos, a ser distribuída da seguinte forma: Paulo comeu 1/4 das fatias, Juca comeu 3/10, Zeca comeu 3/20 e Beto comeu as fatias restantes. Os dois que comeram a mesma quantia de bolo, olha lá, quem comeu a mesma quantia de bolo? O que é que nós vamos fazer? Vamos calcular quanto cada um vai comer, ok? Então, olha só, o bolo foi dividido em 20 fatias, tá? 20 fatias iguais. O Paulo comeu 1/4
das 20 fatias. 1/4 de 20 é 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. Então, o Paulo comeu 5 fatias. O Juca comeu 3 sobre 10, né? 3 décimos. 3 sobre 10 de 20. Eu simplifico 20 com 10, dá 2. E eu multiplico por 3. 3 vezes 2, 6. Então, o Juca comeu 6 fatias. O Zeca comeu 3 sobre 20. 3 vezes 20, dividido por 20. Então, eu simplifico 20 com 20, dá quanto? 3. Então, o Zeca comeu 3 fatias. Olha só, o Paulo comeu 5 fatias. O Juca comeu 6 fatias. E o Zeca comeu 3 fatias. Então, eles já comeram quantas fatias? 6 mais 5, 11. 11 mais 3, 14. Eles já comeram 14 fatias das 20, certo? Então, olha só. O Beto comeu quantas fatias? O que sobrou? Eles tinham 20 fatias e o Paulo com o Juca e o Zeca comeram juntos, eles comeram 14 fatias. Então, o Beto vai comer 20 menos 14. 20 menos 14 dá quanto? 6 fatias. Então, quem comeu a mesma quantidade de fatias? O Juca comeu 6 e o Beto comeu 6. Então, os dois que comeram as mesmas fatias foi Juca e Beto. A resposta é a letra E. Vamos à quarta questão. Quarta questão também sobre fração, bem simples. Lucas quer comprar um notebook, mas possui apenas R$80. Conseguiu a metade do valor com sua mãe e sua avó contribuiu com 1/5 do valor total. Então, olha, a mãe dele deu a metade do valor total e a avó deu 1/5 do valor total. Mesmo com que ele possui R$80 e com a ajuda da mãe, que deu a metade, e a avó deu 1/5 do valor do notebook, falta 1/4 do valor total para completar o preço do notebook. O preço do notebook é, vamos lá. Então, olha só, o preço do notebook, eu vou chamar de X, eu não sei quanto vale o notebook. Ele possui R$80, não é isso? Então, o Lucas possui R$80. A mãe deu a metade, X sobre 2, a metade do valor do notebook. A avó contribuiu com 1/5 do valor do notebook. E ainda falta 1/4 do valor do notebook, X sobre 4. Ok? Então, vamos lá. Olha. Se nós somarmos o que a mãe contribuiu e o que a avó contribuiu, se eu somar as duas partes, eu acho o mínimo, que é 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes x, 5x. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes x, 2x. Aí eu somo o numerador, 7x sobre 10. Esse 7x sobre 10 é o que a mãe contribuiu e a avó contribuiu. Mesmo assim, ainda falta 1/4. Então, eu vou somar esse valor que está faltando, 1/4. Então, eu tenho 7x sobre 10, que é a contribuição da mãe e da avó, mais o que falta, que é x sobre 4. Se eu somar, eu vou achar o mínimo, que é 20. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 7, 14x. 20 dividido por 4 dá 5, vezes x, 5x. Se eu somar 14x mais 5x, dá 19x sobre 20. Esse valor 19x sobre 20, o que é isso? É a parte que a mãe deu, a metade, a parte que a avó deu, 1/5, e o que falta, x sobre 4. Ok? Ele tem ainda R$80, não é isso? Os R$80 que ele possui equivale a quanto? Ao que resta da fração se eu tirar 19x sobre 20. Então, o meu valor do notebook é x.
Se eu tirar o que a mãe contribuiu, o que a avó contribuiu e o que falta, dá a diferença x menos 19x sobre 20. Então, eu multiplico 20 por x e subtraio de 19x, vai me dar x sobre 20. Ok? Esse x sobre 20 é o que corresponde aos R$80 que ele possui. Ok? Então, eu vou igualar x sobre 20 com R$80. X sobre 20 igual a 80, o 20 está dividindo, passa multiplicando, o meu valor vai ser 80 vezes 20, 80 vezes 20 dá R$1.600. Ok? R$1.600 seria a minha resposta. Olha só, a avó dele contribui com 1/5, a mãe contribui com a metade e falta 1/4. E ele tem R$80. Então, a minha resposta certa seria a letra C de casa. Ok? Então, era o que a gente tinha para hoje, esses 4 exercícios de fração, espero que vocês tenham entendido. Nós estamos sempre aqui no Equipe, no canal Equipe, para contribuir com você no seu dia a dia, na matemática básica, para que a gente possa ter um conhecimento melhor desse dia a dia que a gente vive de matemática. Ok? Um abraço, até a próxima. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Pra mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Olá, galerinha, e vamos a mais um encontro nesta semana e vamos com mais uma escola literária, e a escola literária desta semana é Humanismo Renascimento. Humanismo na literatura foi uma transição para a próxima escola literária, que é o Renascimento de fato. Então, a gente lembra da escola literária anterior, a primeira escola que a gente trabalhou a semana passada, que foi Trovadorismo. E o Trovadorismo era aquela, a gente lembra das cantigas, lembra da Idade Média, a economia era o feudalismo, né? E tinha centrado ali na poesia palaciana, nas cantigas ali, cantigas ribeirinhas. E aí, quando chega aqui, a gente tem um ponto primordial que a gente lembra lá do trovadorismo, que era o teocentrismo. Era uma escola literária centrada onde a igreja, onde a fé era o centro de tudo, onde Deus era o centro de tudo. Então, chega nesse momento aqui, o humanismo, olha essas imagens aqui, a gente lembra, né, da ciência, do homem vitruviano, a gente lembra, né, dessa pintura renascentista aqui, onde Deus está ali, ó, e o homem estão bem próximos, né? Deus deu inteligência, sabe, aqueles questionamentos começam a surgir. Imagina a Idade Média, em que era fortemente marcado essa questão religiosa, em que o auge era buscar a nossa salvação, era buscar conquistar um pedaço lá do céu. Então, sempre centrado na fé. E agora essas coisas começam a mudar. E isso, como vai ser aceito pela sociedade? De uma forma meio, né, vai ter algo muito conturbado. Eu não sei se eu vou para o lado da fé, se não, isso é pecado, é errado. Imagina, o poder que a igreja tinha, ela não vai deixar também. Ela não vai permitir isso. Né? Então, muitas coisas vão acontecer. Então, o humanismo é uma fase de transição para o renascimento. Então, nós temos tendências aqui. Sempre, se você observar, sempre vão ter contradições. Então, vai ser a Idade Média versus o Renascimento, a política, na economia, e a sociedade vai ter um impacto fundamental nesse campo, né? O feudalismo, que era a economia marcada
né? Antes era a economia marcada, era o feudalismo, onde o senhor feudal detinha o poder dentro de terras, agora começa o mercantilismo, eu vou expandindo o meu negócio. Olha ali, aquele senhor feudal, né, começa a perder, começa a ter essa preocupação desse meio mercantilista em expandir os seus negócios. Olha só, a nobreza versus a burguesia, antes o poder era centrado ali na nobreza, no clero, e agora começa essa nova classe, a burguesia aqui. Então, a cavalaria versus a marinha, antes era tudo através da cavalaria, né? Aquela coisa de cavalaria, agora começa esse mercantilismo, é quando eu vou expandir com o mercantilismo, né? Vou agora atravessar o mar para expandir o meu negócio. Então, muitas coisas começam a mudar aqui, a vida cultural começa a ter um avanço, e aqui esse ponto primordial, super importante dentro dessa escola, né, que vai ser a próxima, que é o Renascimento, que a gente lembra dessa religião versus ciência. Isso é muito importante, que vai marcar muito nossa escola literária. É isso aqui, a religião versus a ciência. E espiritualismo versus materialismo, olha só, eu vou ficar ali nessa questão espiritual, centrado na fé, ou eu vou ficar aqui nessa conquista? Imagina, a burguesia, essa nova classe, né, começa algumas ganâncias, essa preocupação com a questão materialista, e aí vai ter essa questão ali muito preocupante também. E isso aqui, teocentrismo versus antropocentrismo. Deus no centro de tudo, e agora o homem no centro de tudo. Olha como muitas coisas vão mudar aqui. Então, como contexto histórico, nós temos o antropocentrismo agora centrado nessa nova escola literária. O homem agora é a visão, né, do centro de tudo. Bifrontismo, essa transição ali, ó. Essa transição ali do teocentrismo para o antropocentrismo. Então, vai ter agora acontecer como contexto histórico o declínio da organização feudal, o início das grandes navegações, olha só essa mudança, e a ascensão da burguesia no comércio mercantilista e a divulgação da cultura, a imprensa. Tudo isso é uma nova fase, vai ser aceita, vai ser bem aceita pela sociedade, é uma transição. As pessoas vão ter algumas pessoas que vão se questionar sobre essa questão existencial, sobre a fé, vai ter muitos questionamentos, tanto que a gente vai ver muito centrado isso dentro da literatura, que vai ser uma literatura muito centrada dentro de informações, tá? Que a gente vai conhecer mais lá na frente. O abandono da subordinação absoluta da Igreja Católica. Imagina o impacto que isso pode acontecer. O abandono da subordinação absoluta da igreja. Resgate dos valores clássicos greco-romanos, isso aqui que a gente lembra agora. Imagina, se eu tenho, é centrado numa religiosidade, né, numa fé cristã, na fé, no teocentrismo, agora eu resgato valores greco-romanos, de mitologia, vários deuses. Olha isso, uma mudança drástica aí. Então, a procura na ciência, uma explicação para fenômenos até então atribuídos a Deus. Começam a surgir questionamentos em relação a Deus, à existência de Deus. A afirmação da capacidade do indivíduo em controlar seu próprio destino. Se Deus me deu livre-arbítrio, eu tenho o poder de controlar o meu futuro. Olha aí, começam esses questionamentos. Dentro da produção aqui, nós vamos ter, dentro da característica literária, esses tipos de produção. O gênero narrativo, que vai centrar na prosa historiográfica de Fernão Lopes. O que é isso? Dentro da literatura, Fernão Lopes foi aquele que descrevia todas as histórias de Portugal. Todos os feitos heróicos, a nação, todas aquelas coisas de Portugal. Fernão Lopes vai ter essa preocupação, ele vai ser aquele comandante que vai ali descrever todas essas informações, né, todas essas descrições da terra de Portugal, do rei de Portugal, todas essas conquistas. Do gênero lírico, quem que vai ser? Vai ter centrar na poesia palaciana, e essa poesia palaciana aqui começa a continuar, na verdade, alguns
feitos lá do trovadorismo, aquele poesia do ambiente, daquele ambiente de palácio, cortês, né? O gênero dramático perfeito, isso já veio em prova, o teatro de Gil Vicente. Não podemos esquecer disso, já veio em prova, lá na frente ele vai ser retomado como valorização teatro de Gil Vicente. Gil Vicente, gente, isso aqui aconteceu na Idade Moderna, lá por volta do século XV, XVI, e a gente pensa, gente, quem lê o Alto da Barca do Inferno, os sermões, os autos de Gil Vicente, consegue ver uma problemática que ele aponta questionamentos em relação aos costumes da época, às instituições da época, como a própria igreja que ele vai fazer no Alto da Barca do Inferno. É maravilhoso, é uma obra incrível que muitos estudiosos, a gente pensa assim, Gil Vicente foi além do seu tempo, porque se pararmos para ler essa obra de Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno, por exemplo, a gente consegue ver feitos históricos, situações, descrições dessa obra, que isso realmente acontece até hoje. Um exemplo, a obra descreve uma narrativa, né, em forma de teatro, né, uma narrativa em que tem a barca do anjo e a barca do diabo. E ali são pessoas que morrem, e todas as pessoas que morrem estão ali, como se fosse, aonde eu vou? Eu vou para a barca do anjo, eu vou para a barca do diabo. E aí, todas é julgado pelos feitos delas. Olha isso, como coisas assim, atemporais. Né? Então, cada personagem ali é julgado pelo que fez na terra, pelo seu pecado. Então, entre eles tem um padre, e é muito comum, para quem nunca viu o Alto da Barca do Inferno, algum momento pode já ter assistido o Alto da Compadecida. Pronto, quem assistiu o Alto da Compadecida é formidável e a narrativa é bem parecida. É bem parecida, porque ali no Alto da Compadecida também pessoas vão morrer, né, do cangaço, e aí eles vão estar ali no momento que no Alto da Compadecida é considerado ali, centrado no purgatório, né, que tem Jesus ali para julgar, que tem o diabo, que tem a Virgem de Nazaré. Lá no Alto da Barca do Inferno tá só a barca do anjo e do diabo. Então é bem engraçado, tem vários personagens, entre eles, assim como lá no Alto da Compadecida tem o padre que vai ser julgado pelos seus pecados, lá no Alto da Barca do Inferno também tem o padre, né, tem o frade que acha que ele era muito rico e ele achava que fazer algumas doações para o pobre, né? Toma, eu dou qualquer coisinha, fazer qualquer doação, ele vai e já tem a sua conquista lá no céu. Então é sempre julgado, tem uma tendência crítica maravilhosa, muito reflexiva dentro dessas obras, maravilhoso que vale super a pena ler. É maravilhoso sobre essa crítica, sobre essas pretensões. Não é uma crítica diretamente à igreja que Gil Vicente faz, mas a instituições, à sociedade, aos costumes sociais. E é isso. Olha só, então o Renascimento, de fato, começa aqui, olha essa pintura maravilhosa que dá ali uma emblemática da mitologia, o nascimento de Vênus, que é essa pintura aqui, e isso aqui demarca o início do Renascimento na literatura. Foi um movimento cultural e artístico que rompeu com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo a cultura laica não religiosa. Olha isso, agora ninguém me segura. E aí vai ficar naquele negócio, claro que não vai ser uma mudança drástica, lembrando, deixando bem claro, não vai ter essa mudança drástica, a saída totalmente da religiosidade e agora todo mundo é pagão. E as características do humanismo na literatura é o ser humano que passa a ser valorizado, tá? O individualismo aqui, naturalismo, o equilíbrio, a harmonia, o hedonismo, agora o belo, o prazer, o perfeito, o equilíbrio, a tranquilidade, começa assim. Aqui vive-se o carpe diem. O que significa carpe diem? Vamos aproveitar o agora, vamos aproveitar o hoje. O cientificismo, o racionalismo, a razão agora é centrado neste
momento o experimentalismo, o retorno à cultura greco-romana e essa mitologia pagã. A partir de agora começam essas novas tendências e aí no outro momento a gente continua falando e a gente vai falar sobre Martinho Lutero. Ele vai ser uma grande figura na literatura, tá? Não só na história, mas na literatura, suas escritas vão ter uma forte influência nesse momento aqui. Então, aqui a gente fecha esse momento de características do renascimento, do humanismo renascimento, e no próximo encontro a gente vai falar sobre cara que marca, que é fundamental aqui nesse momento, nessa escola literária, não só na história, mas na literatura, que é Martinho Lutero. Aí a gente vai falar das tendências, das características da escrita de Martinho Lutero. Obrigada a todos e até a próxima semana. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.